Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, tem uma grande fila de espera justamente por ser gratuita, e gravação privada, que não é compartilhada aqui no YouTube, é compartilhada só com você, não tem fila de espera. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Primeiramente gostaria de dizer que sou uma grande fã do seu trabalho e imploro que me ajude a resolver essa situação que já dura um ano e estou com muita dificuldade em sair disso. Antes de mais nada, obrigado pelo carinho, viu, minha querida? Namoro um menino há 8 anos e ele foi meu primeiro namorado. Hoje tenho 21 anos e ele 25. E comecei a namorá-lo com 14. Sei que era nova, mas ele me respeitava muito e sempre me tratou com muito carinho e fazia absolutamente tudo por mim. Todos diziam que éramos o casal perfeito, mas às vezes eu me sentia presa e queria curtir mais com medo de me arrepender depois. Pois isso aconteceu com a minha mãe, que se casou com seu primeiro namorado. Mas ignorava isso, pois era feliz com ele e sonhávamos em terminar a faculdade e nos casar, e isso durou 6 anos. No entanto, há um ano atrás, acabei fazendo algo que ele não gostou. Fui numa festa e, por influência de umas amigas, disse que experimentaria ficar bêbada, pois nunca havia ficado. Porém, eu fingi que bebi e não aconteceu nada. Contei isso a ele, pois sempre contávamos tudo um para o outro, e ele mudou completamente comigo. Disse que eu fui muito irresponsável e começou a me tratar como lixo, sendo totalmente indiferente e qualquer briga já era motivo de terminar. Eu já havia perdoado algo bem pior que ele fez, mas pela primeira vez me sentia sozinha lutando pela nossa relação. Chorava muito com a mudança nas atitudes dele, mas ainda assim me submetia a isso, pois o amo demais e isso durou 5 meses. Por fim, ele acabou terminando comigo por uma briga qualquer. Chorei demais, mas no dia seguinte ele já me mandou mensagem pedindo para voltar. Eu disse que não, pois não queria que ele pensasse que poderia terminar e voltar quando quisesse, desvalorizando meus sentimentos, e resolvemos dar um tempo. Mesmo assim, ele continuava me ligando e conversávamos como sempre, apesar de não estarmos juntos. Fingíamos que nada havia acontecido durante as conversas. Num determinado momento, resolvi pedir para voltar e ele disse que não queria, pois achava que não estávamos preparados. Mas aparecia em casa às vezes e saíamos para jantar e ele continuava conversando comigo todos os dias. Bom, então, por isso que eu falo. As pessoas, elas ficam num estado que compromete a felicidade da gente, porque é um estado sempre de indecisão, não sabe o que de fato está acontecendo, não quer largar, mas ao mesmo tempo larga, mas também não larga de vez, sabe aquela coisa, né? Fica naquela coisa morna. Ai, credo. Ficamos nesse chove não molha por 3 meses, que foram um inferno para mim. É o que eu acabei de falar, é um inferno. Essa indecisão, essas incertezas. Você sabe que as decisões que a gente toma na vida, elas podem fazer com que a gente se arrependa delas e podem nos trazer transtornos e frustrações e, portanto, nos trazer infelicidade? As decisões que a gente tomou? Claro que sim, evidente que sim. Mas muito mais trará infelicidade para nós as indecisões do que as decisões, sabia? Porque a gente pode ter tomado uma decisão e depois ter percebido que não foi a decisão correta e a gente se frustrou, né, com aquela decisão, mas aí, diante daquela situação, nós somos chamados a tomar uma nova decisão. Agora, as indecisões, elas deixam sempre a gente assim, né? E deixam sempre a gente no ar, não sabe o que de fato está acontecendo, e isso nos traz muita angústia. Então, indecisões nos trazem muito mais infelicidade do que decisões.
Então, esses 3 meses foram um inferno para mim, pois ele sempre era muito indiferente e parecia querer continuar nessa situação. Em uma das brigas maiores, ele me disse que queria ir morar em uma república com mais 3 meninas. E eu falei que se ele tinha esperança em voltar comigo um dia, que não fizesse isso, pois seria difícil para mim aceitar essa situação. Ele disse que se fosse para escolher entre eu ou a casa nova, não sabia mais se queria ficar comigo. Resolvi bloqueá-lo do Facebook, ignorei seu número para que não me ligasse mais também e disse que estava sofrendo muito e seguiria em frente. No dia seguinte, ele apareceu na minha casa com flores e dizendo que tinha se tocado e queria ficar comigo. Voltamos. E eu disse que seria a nossa última chance e que queria que nós dois nos esforçássemos ao máximo para voltar ao que éramos antes. Ainda brigamos algumas vezes depois disso, porque moramos em cidades diferentes e ele não parecia fazer mais questão de me ligar nenhuma vez ao dia para conversarmos como sempre fizemos. E eu não me sentia uma prioridade em sua vida. Mas passamos um mês de férias muito bem, até que fui ver uma foto no celular dele e ele se desesperou, pois acabou me contando que tinha várias conversas, inclusive em vários dias que estávamos bem, com os amigos sobre o fato dele não saber mais se queria mesmo ficar comigo. Não foi a primeira vez que me escondeu coisas e que mentiu para mim. Mas então ele acabou falando para mim que sentia há um tempo que o sentimento dele por mim havia mudado, que eu ainda era a coisa mais importante na vida dele, porém não estava apaixonado por mim e muitas vezes se sentia obrigado a dizer que me amava. Ah, bom. Me sentia obrigado de dizer que amo? Mas ainda assim não queria terminar, mesmo com os amigos dele falando que ele estava se enganando. Ele queria provar para ele mesmo que voltaria a sentir o mesmo sentimento de antes e não queria mais me fazer sofrer, que pouco a pouco voltaria a sentir e que não imaginava a sua vida sem mim, que gostava muito de conversar comigo e me ter por perto e que queria tentar ainda. Não tive coragem de terminar nesse dia e chorei e passei mal uma semana depois disso. Quando voltei a vê-lo, ele me tratou como se nada tivesse acontecido e voltou a me tratar muito bem, com muito carinho e alegria, querendo me levar a restaurantes e tudo, como no começo do nosso namoro, dizendo que depois que me falou aquilo se sentiu aliviado e deixou de sentir que o sentimento havia mudado e tinha certeza que me amava muito e queria ficar comigo. Apesar de querer muito acreditar, não quero mais me iludir. E toda vez que ele diz que me ama, fico pensando se ele sente isso mesmo ou se está tentando se convencer disso. Tenho medo dele estar se auto-enganando e eu tenho muito medo de encarar essa realidade. Minha mãe sempre foi super protetora e tenho medo de estar dependendo emocionalmente dele. Preferia fingir que essa conversa nunca existiu, mas estou cansada de dar tudo de mim por essa relação e sofrer. Fico muito presa ao passado e queria a todo custo voltar ao que éramos, mas às vezes acho que ele está comigo por acomodação. Ele já trocou de curso várias vezes na faculdade e parece um pouco perdido sobre o que realmente quer na vida. Ele tem 25 anos e não terminou nenhuma faculdade, acabou de começar outra e eu com 21 me formo ano que vem. Meus amigos me dizem para acabar essa relação, mas nós temos uma intimidade única. Conversamos todos os dias por horas e sempre soubemos que casaríamos um com o outro. Fico muito na dúvida, pois fomos perfeitos um para o outro durante 6 anos e não acredito que por um motivo assim tudo acabou. Se eu fingir que nunca tivemos a conversa sobre o sentimento dele ter mudado, estamos muito bem juntos. Você acha que vale a pena insistir ou desistir? Agradeço muito desde já, você é um anjo. Minha querida, olha, às vezes a gente entra em crise, não é? Ah, eu preferia que ele não tivesse, que a gente não tivesse tido essa conversa sobre que ele ficou em dúvida do sentimento que ele tinha por mim. Não é legal quando a gente gosta ouvir a pessoa dizer que ela tem dúvidas do sentimento que ela tem por nós ou não. Não é? Não é legal.
Isso, por sua vez, despertou crise em você. Então, quer dizer, a crise que estava nele e a hora que ele verbalizou despertou uma crise em você. Você preferia... Aí, ele superou aquela crise. Depois que ele falou, depois que ele vomitou aquilo, não é? Ele superou. Ele percebeu que, na verdade, ele gosta de você e quer estar com você. Você, por sua vez, por ter ouvido aquilo, entrou em crise e você preferia não ter ouvido. Mas, minha querida, então, se for assim, as relações vão sempre ficar numa superficialidade muito difícil. Uma superficialidade que, na verdade, vai comprometer as relações. Se as pessoas não puderem falar o que de fato está acontecendo. Ele falou o que estava acontecendo, minha querida. Então me parece que você é o tipo daquela pessoa que quer fingir. Amanhã ou depois, se você tiver um filho e ele tiver envolvido com droga, se abriu a gaveta dele, viu lá um pino de cocaína, você prefere acreditar que é pozinho de pirlim-pim-pim. Entende? Aí você se acaba numa caixa de Lexotan, de Rivotril, entendeu? Para fingir que você não viu aquilo. Para fingir que você não viu aquela situação. Então, não é assim. A gente tem que encarar, gente, a verdade dos fatos, né? Tem que encarar. Por exemplo, uma mãe que vê que o filho está usando tem que sentar e conversar com ele e encarar a realidade dos fatos. E o filho depois, então, depois dessa conversa, o filho pode, na verdade, ter percebido o que está acontecendo. Eu não mereço fazer isso com a minha vida, não mereço que a minha família passe por isso também, desse tipo de situação. Amanhã eu posso me tornar uma pessoa viciada. Então, quer dizer, o filho pode deixar aquilo? Claro que sim, não é verdade? Agora, já pensou se a mãe, então, prefere que eu nunca tivesse visto, que eu nunca tivesse percebido isso, porque agora eu desconfio de tudo do meu filho? Então, a gente tem que perceber os fatos como eles de fato estão. Ué, agora ele está do seu lado. E você, para que você vai ficar trazendo aquela conversa que aconteceu? Então agora você fica buscando fatos para justificar isso. Olha, ele já começou várias faculdades e não terminou. Então, aí é que tá. Por que você está usando o exemplo das faculdades para querer justificar que ele não gosta de você e que ele então vai querer terminar com você? Minha querida, se ele começou as faculdades, se o seu raciocínio, né, tivesse lógica e o raciocínio de usar o exemplo das faculdades para se aplicar ao fato dele estar se relacionando com você, se tivesse lógica, então ele teria te abandonado. Por quê? Ele abandonou as faculdades, não é? Já é a terceira faculdade que ele está tentando porque ele não sente afinidade com o curso. É a terceira faculdade que ele está tentando. Ele poderia ter terminado com você e poderia ter tentado com outras, não é? Ah, mas a gente já terminou, André, mas depois a gente voltou. Pois é, ele terminou, voltou com você. Agora você está cismada que ele está com você por acomodação. Se ele fosse de fato uma pessoa acomodada, ele teria ficado acomodado naquele curso que ele estava, já que você usou o exemplo da faculdade, ele poderia ter se acomodado naquele curso, ainda que ele não se identificasse com aquele curso, ainda que ele não se visse fazendo e exercendo aquele tipo de profissão. Ele não se acomodou naquela faculdade, por exemplo, né? Não se acomodou naquele curso e depois seria um profissional acomodado e infeliz. Então, por que você agora quer acreditar que ele se acomodou na relação? Pelo contrário, quando ele se incomodou, ele falou. Se ele fosse uma pessoa acomodada, apesar dele achar que não gostava mais de você, ele não teria falado. Não é? Se ele é acomodado, por que eu vou falar? Não, tá tudo bem. E você ia perceber que ele tá estranho, mas conversando com ele, ele ia falar, não, tá normal, é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque ele tá acomodado a estar com você. Então por que ele vai querer falar? Quando a gente fala é porque a gente quer resolver. É porque a gente não está acomodado. A gente se desacomoda a hora que a gente fala. Então, na verdade, você interpretou ele de maneira errada. Eu acredito que a sua interpretação não está correta. E essa sua interpretação foi levada pelo medo. O que eu entendo também o seu lado, sem dúvida alguma.
mas, né, não tem sustentação. Então para. Gente, não vamos criar paranoia desnecessária. Você está vendo como, às vezes, a gente pega um exemplo, né, como ela pegou o exemplo da faculdade, quando, na verdade, não dá para encaixar na situação emocional, mas a gente acha um jeito para encaixar. Porque quando a gente está querendo olhar a partir daquela ótica, meu bem, a gente dá um jeito de encaixar dentro daquilo ali, ainda que não tenha encaixe, a gente dá um jeito. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, senão a gente sofre de maneira desnecessária e não curte a relação, já que aquela crise, na verdade, que ele tinha antes, ele verbalizou, superou, e agora eu que vou ficar numa eterna crise? Eu tenho que celebrar que aquela crise pela qual ele passou, ele superou. Então eu tenho que celebrar o que nós estamos vivendo agora, ao invés de ficar me angustiando com o que ele falou lá atrás. Se ele não tivesse falado, estamos muito bem, mas como eu lembro do que ele falou, eu me sinto mal. Então, quer dizer, eu trago aquilo para o meu hoje. Ao invés de eu celebrar o hoje, eu fico trazendo o ontem para o hoje, comprometendo, portanto, não é? A dádiva que é o presente, que é o hoje na nossa vida, na nossa história, a partir de como a relação tem se mostrado hoje. Como a relação tem se mostrado hoje? Não, André, nós estamos super bem. O problema é quando eu lembro do que ele me falou lá atrás. Bom, então o problema não é a relação atual. O problema foi o que aconteceu no passado. O problema é que você é uma pessoa que traz o passado para o presente. O problema não é o presente, não é o que está acontecendo agora. O problema é o que aconteceu no ontem. Então está na hora de você deixar no ontem o que é próprio do ontem e celebrar no hoje o que é do hoje. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.